Há muitos relatos na história de supostas possessões demoníacas. Pessoas possuídas por demônios, ocasionalmente ou frequentemente. O cinema e a literatura também exploraram muito esse tema. Em muitas igrejas, de várias denominações, assistimos convulsões, gritos, xingamentos, mudanças na voz. E muitos acreditam que é um demônio que está incorporando e prejudicando a vida destas pessoas. Em todos os casos destas supostas possessões, quando não houver fingimento, as causas podem ser sugestão e autossugestão, ou doenças psiquiátricas. Nos casos de sugestão ou autossugestão, na maioria das vezes o ambiente é preparado para sugestionar as pessoas. O dirigente fala de forma rápida e ritmada, com autoridade, juntamente com o clima de exaltação emocional das pessoas presentes. As pessoas são sugestionadas ou autossugestionadas, que todos os seus problemas de saúde, financeiros ou familiares, são causados por demônios e que eles devem ser expulsos para a solução de seus problemas. Então, numa espécie de transe, dramatizam na frente de todos um verdadeiro show da expulsão destes demônios. Começam a aparecer mais e mais pessoas possuídas, fruto da sugestão e ambiente emocional exaltado. Depois se dizem libertas e agradecidas. Porém, depois de alguns dias ou semanas, podem voltar naquela ou em outra igreja, se dizendo possuídas novamente, porque seus problemas não foram resolvidos. E se o problema que a pessoa tinha for resolvido de maneira natural, a pessoa vai divulgar a todos que o mérito da solução do problema foi a expulsão do demônio. As doenças psiquiátricas, como esquizofrenia, transtornos e distúrbios psíquicos, também podem ser a causa de muitas supostas possessões demoníacas. Nestes casos, a pessoa dramatiza estar possuída por alguma entidade de acordo com sua crença. Demônios, espíritos, entidades e até extraterrestres. Estas supostas possessões, que nada mais são que surtos com perda do autocontrole, devem ser tratadas por tratamento psiquiátrico-psicológico. Se esta pessoa doente não for tratada corretamente, o exorcismo, entre aspas, pode funcionar como um efeito placebo, onde por sugestão, a pessoa apenas se sente curada pela expulsão do demônio imaginário, mas permanecem as causas psíquicas. Nas supostas possessões, muito raramente, podem acontecer algum fenômeno parapsicológico, como levitação, captar pensamento, falar frases ou responder em outro idioma, entre outros. Mas como a parapsicologia ainda é pouco conhecida, as pessoas em geral vão atribuir tais fenômenos aos demônios, espíritos, entidades, etc. Qual a posição da Igreja Católica sobre a possessão demoníaca? O ritual do exorcismo está descrito no Ritual Romano. O Ritual Romano é um livro litúrgico que contém todos os rituais normalmente administrados pelos padres, incluindo o único ritual formal para exorcismo aprovado pela Igreja. Mesmo que o ritual romano não se trate de doutrina religiosa propriamente dita, uma ordem disciplinar universal obriga ao respeito e acatamento dos católicos, inclusive nos conceitos teóricos pressupostos. Mas, a parte do ritual romano que se refere aos exorcismos, não é uma ordem disciplinar universal, como o são todas as outras partes do ritual. Expressamente na bula em que se promulgam os exorcismos, diz Hortamur, isto é, exortamos, que significa recomendamos, que o costume que se tinha na Alemanha se estenda a todo o mundo. Portanto, é uma exortação, recomendação muito antiga, e não uma ordem disciplinar universal. Com o tempo, houve alterações no texto do ritual do exorcismo. Avançava a ciência da época e a Igreja acompanhava. A Igreja reduziu e praticamente suprimiu os exorcismos do ritual do batismo das outras bênçãos oficiais. Atualmente cancelou a própria ordem menor de exorcista. Hoje ninguém se ordena exorcista como anos atrás e durante tantos séculos se vinha fazendo. O termo argumentos ou provas de possessão diabólica foi substituído pelo de sinais. Em 1952, a frase sintomas de possessão são sinais da presença do demônio foi alterada para sintomas de possessão podem ser sinais da presença do demônio.
Depois, a Igreja acrescentou: não creia facilmente que se trate do demônio. Atualmente, a Igreja somente autoriza exorcismos com licença expressa do bispo da diocese, concedida a um padre oficialmente nomeado. Infelizmente, hoje, alguns padres mais supersticiosos dão exorcismos por conta própria. Portanto, não se pode dizer que, se existe o ritual do exorcismo no ritual romano, então existe a possessão demoníaca. Porque o próprio ritual romano e a prática da Igreja foram claramente acompanhando a ciência na sua evolução. O tema possessão tem se comprovado ser de âmbito psicológico e psiquiátrico, e não religioso. Muito do que se acreditava ser possessão demoníaca agora é diagnosticado como sendo esquizofrenia, transtornos e distúrbios psiquiátricos, sugestão e autossugestão. Os sinais de possessão demoníaca acompanhados da repulsa por objetos sagrados segundo o ritual romano são: falar línguas desconhecidas, revelar coisas distantes ou ocultas, manifestar forças superiores à idade ou aos costumes. Nenhum desses sinais ou sintomas atualmente é válido, pois a parapsicologia explica esses fenômenos como xenoglossia, falar línguas desconhecidas sem ter aprendido, adivinhações por telepatia ou captar pensamentos, sansonismo ou hiperdinamismo. Em surtos de fúria, o aproveitamento ao máximo das energias musculares e nervosas pode dar a impressão de força superior à idade ou aos costumes. A parapsicologia é um estudo pouco conhecido e pouco pesquisada. A comunidade científica não considera ainda como ciência. É preciso o reconhecimento da comunidade científica mundial. Por isso, a Igreja Católica ainda não nega a possessão demoníaca e exclui de vez o ritual do exorcismo. Sobre as supostas possessões demoníacas na Bíblia, abordamos este tema de forma mais detalhada em outro vídeo. No Antigo Testamento, não há nenhum caso descrito de possessão demoníaca. No Novo Testamento, há muitos casos de possessão por demônios. Mas os judeus da época consideravam demônios como entidades que causavam doenças internas e não como diabos ou anjos rebeldes, como os demônios são considerados hoje. A Bíblia é um livro de doutrina religiosa que fala da revelação de Deus. Não é um livro de ciência, psicologia, medicina, psiquiatria ou parapsicologia. Religião é uma coisa, ciência é outra. As duas áreas podem e devem cooperar dentro de seus campos específicos em temas fronteiriços, como são, por exemplo, os verdadeiros milagres.